Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um IM Podcast. Hoje eu vou ficar aqui mais boiando aqui, viu, João? A gente vai falar sobre a parte de tributação, sobre a parte de encargos especiais da mineração, com o João e o André. João, para começar aqui, eu gostaria que você, falasse sobre a sua atuação profissional e também fizesse a introdução do André aqui para a gente, por gentileza. Maravilha, Gustavo. Não preciso nem dizer o prazer que é estar aqui no Minere. Faço questão de toda vez que venho aqui falar, dar os parabéns pelo trabalho que o Minere faz, pela educação no setor de mineração. É algo que realmente a gente tem que tirar o chapéu e que o setor como um todo ganha com o trabalho que vocês fazem aqui. Excepcional. E antes de mais nada, fazer o disclosure dos advogados de que estamos aqui como pessoas físicas e que não estamos aqui representando nenhum cliente, nem nada, e que tudo que dissemos aqui, João e André, estão aqui como pessoas físicas. Você está com aquele documento lá da licitude, como que chama? O quê? Um que os policiais têm para subir aí, fazer operações especiais. Excludente de licitude. Então, aqui assim, ó, só para ficar claro que não estamos aqui falando em nome de cliente nenhum, enfim, mas passar da parte chata. Bom, tô aqui com o André, eu sou associado sênior do Sescom Barrier, trabalho na parte de mineração, atuando de forma ampla para mineradoras, tanto na parte regulatória como transacional e também na parte de CEFEM, pegando ali o tributário da mineração. Estou aqui com o André, nosso coordenador da prática tributária do escritório, especialista aqui na tributação do setor. Uhum. E vamos hoje bater esse papo aqui, falar um pouquinho sobre CEFEM, um pouquinho sobre TFRM e a dor de cabeça que a gente tem, né, André? Seja bem-vindo, vamos falar com você. Obrigado, pessoal. Boa noite, Gustavo e João, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Acho que o João passou um pouco da história do Instituto, eu pude olhar alguns dos materiais, realmente tem um viés colaborativo muito interessante aí para a questão acadêmica do setor, né, que por vezes talvez fique negligenciado, né, tem um aspecto social e político muito grande, né, então vale muito a pena participar aqui com o fórum como especialistas, e é um prazer aqui ter esse bate-papo com vocês e passar um pouco do que a gente vem vivenciando, né? De questões governamentais, política tributária, que a gente puder contribuir, vai ser sempre um prazer, e espero, né, é a primeira vez, espero voltar aí muitas vezes aqui com vocês. Não, também espero, André, muito bem-vindo, muito obrigado pela disponibilidade, né? Esse tema que a gente vai falar aqui hoje, né, e tentar desmistificar muita coisa, mas é um tema de interesse social. Sem dúvida. Né? Eu acho que os territórios perdem muita oportunidade de não dominarem esse assunto. Então, eu acho que a gente vai partir do básico aqui, né, nesse bate-papo que a gente vai ter aqui hoje. E eu vou começar até a distribuir aqui contigo aqui, André. Tá bom. A gente fala sobre taxa, imposto, tributo, contribuição. Vamos partir do básico do básico. Qual que é a diferença, se tem alguma diferença teórica entre taxa, imposto, tributo e contribuição? Tem sim. A gente tem assim, aspectos teóricos. A gente vai ter, né, a competência tributária desde a Constituição Federal, muito bem definida, né, e depois complementar no Código Tributário Nacional, que define cada destinação, cada utilidade de cada um dos institutos tributários, né. Então você vai ter a figura do imposto, né, que você tem, né, a sua forma de instituição, a forma de cobrança, a desvinculação, né, da sua destinação. Você tem as contribuições, né, inclusive de caráter sociais, você tem a destinação
para os fins sociais aqui que alude, né, a Constituição. Você vai ter a figura das contribuições de intervenção em domínio econômico, você vai ter a figura dos impostos para o custeio, né, das atividades estaduais, municipais e federais, e também outros institutos tributários, como a taxa, que tem um fim, assim, de forma mais genérica, o viés, né, contraprestacional, né, como se fosse uma remuneração de um serviço a ser prestado. Então, certo. que você vai ter sempre dentro de uma diferenciação, e aí a competência tributária está muito bem emoldurada na nossa Constituição, e esses institutos não podem se sobrepor, né, fatiradores, hipótese de incidência, e muito menos você, vamos assim dizer, transvestir determinadas competências tributárias para o fim arrecadatório. Então, se eu penso, né, que numa necessidade estatal de intervenção de um domínio econômico, eu tenho que pensar na contraprestação correta, no instituto correto para essa remuneração. Uhum. Quando eu olho lá para a taxa, especialmente, eu tenho uma obrigatoriedade, uma norma constitucional, né, e também, né, uma norma complementar no CTN, onde você tem a necessidade de ter uma contraprestação pelo Estado, né? A taxa, você vai ter uma competência, né, vamos assim dizer, residual tributária, tá, para um fim específico e um conteúdo remuneratório de um serviço prestado e destinado pelo ente público, né, de forma geral. O que você não vai ver necessariamente é essa individualização e essa particularidade em outros institutos, como o imposto de renda, onde você tem ali uma tributação de um fim específico, que é a renda, com a destinação ao custeio das atividades estatais, né, de uma forma geral. Como você vai ver a contribuição social, que também tem como fatirador a renda, mas o custeio das atribuições sociais, né, que o Estado desenvolve, né? E você vai ter outras contribuições sociais, como o COFINS, que você tem ali o PIS, as atividades de custeio de previdência social. Então, você tem diversos institutos com as suas destinações. Porém, a taxa em específico, você vai sempre estar tendo a necessidade de ter uma contraprestação, né, um caráter contraprestacional, serviço destinado àquela remuneração daquela atividade, do exercício de um poder de polícia, algo bem individualizado e bem especial e particular. Então, acho que basicamente assim, a gente vai ter esse caráter geral dentro do sistema tributário, né? Quer completar, João? Não. Perfeito. Não, eu acho que um exemplo interessante, quando a gente fala especificamente de taxa, né, é a taxa de licenciamento veicular. A gente tem ali um serviço específico que eu tenho um carro, todo ano eu tenho que licenciá-lo e o Estado vai me prestar esse serviço, que é o dizer que meu carro está licenciado. Para isso ele vai emitir um documento e eu vou pagar por esse documento. Quanto que eu vou pagar tem que estar intimamente ligado ao serviço que ele, Estado, está me prestando. Então, em algum momento, aqui em Minas, a gente teve, sei lá, taxa de licenciamento ali beirando R$100. E esse valor foi diminuindo ao longo do tempo, porque justamente você não tinha uma proporcionalidade, você não tinha uma ligação entre aquilo que o Estado está te prestando e aquilo que você estava pagando. Então, eu acho que essa figura da taxa, ela é interessante, porque a gente fica pensando, taxa, imposto, tudo a mesma coisa, tributo. Mas a taxa é uma coisa muito específica. E a gente vai ver, a gente está agora com um angu, que é a taxa de fiscalização. Um angu com caroço, né, João? Caroço espinhoso. Se permite, Gustavo, é até interessante, né? Dentro desse arcabouço fiscal, né, que a gente vê em todo mundo hoje, falar de tributário, eu sempre lembro assim, do meu irmão, que é médico, que ele ficava, né, naquela dúvida do Dr. Google, né? A dificuldade do médico quando chega no consultório para ser atendido, ele já tinha ali uma série de perguntas já que eu vi no Google, né? E aí o Google disse que, né, eu tenho aqui esse tratamento a fazer, isso funciona ou não funciona. Então, entendi. Acabou que perdeu-se muito a parte da consulta não direcionada ao atendimento especial, mas esclarecimento de dúvidas que você tem. E aí esse paralelo, essa janela é mais para a reforma tributária, né?
a gente já está aí, já no governo anterior, no atual governo, é uma pauta de prioridade a reforma tributária. Sim. A gente vê bastante sobre isso, né? E você vê em todas as propostas de reforma tributária, você vê a unificação, né, dos tributos, né, de competência estadual, federal, você vê o imposto único, o imposto IVA dual de competência do Estado, competência federal, você vê o fim do ICMS, você vê o fim do PIS e COFINS, unificação de PIS e COFINS, mas você tem aí a espécie taxa, talvez passando ao largo, né, desses projetos de reforma tributária. Claro que ela não poderia, você não pode, até pela essa natureza que o João complementou, a gente tratou da taxa de remuneração de serviço, contraprestação, você não tem como inserir isso dentro de um arcabouço de uma reforma maior. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é o olhar que tem que se ter a esse instituto e a proliferação dos tipos de taxas que a gente acaba vivenciando hoje em dia. Porque hoje você tem lá, quando se fala da taxa, você vai ter a competência, né, concorrente ou residual dos entes federativos. Então, praticamente, respeitada a sua competência, cada ente pode, né, instituir a sua taxa. E aí acaba que determinadas situações, atividades novas, né, que a gente está vivenciando, tanto no ramo de, né, minerário, também no ramo de energia, já vivenciamos isso no petróleo, já vivenciamos isso em telecomunicação. Todo o avanço, né, da indústria, seja ela qual for, ela tem gerado um olhar e um rol de oportunidades de criação de novas taxas. Isso que acaba preocupando. Que dá para cobrar aqui, né? Falou em taxa, Exato. o pessoal até... Exato. Então você vai vivenciar isso e aí como resolver isso de uma forma orgânica dentro de uma reforma tributária. Você já falou aí que não pode ter sobreposições, né? De competências, né? A gente não pode ter as sobreposições de competência entre os tributos e entre os entes, né? Mas o fato né, até que certo ponto a criação de uma taxa obedecida a uma determinada competência de sua instituição pelo aquele órgão, ela não se sobrepõe a um outro, né, instituto tributário na medida em que o seu produto de remuneração e arrecadação é desvirtuado. Entendi. Então, hoje, a taxa ela acaba tendo um peso muito forte, tá? Em determinadas indústrias, uma preocupação muito grande, relevante, e talvez uma preocupação não tão fiel no exercício da atividade ali remunerada e o serviço a ser prestado e a destinação dos valores a ser arrecadados. Entendi. Então, ainda que eu passe pela obediência da lei, ou seja, essa taxa ela é legal, ela é constitucional. Ok, respeitou ali os limites da sua instituição, a anterioridade da sua instituição para você evitar a surpresa daquele contribuinte, respeitou todas essas questões, vamos dizer assim, do aspecto formal. Aquele município, aquele ente é competente para instituir. Mas isso por si só basta? Talvez não. Talvez não. E principalmente o que se mais vê, e hoje é o grande, né, debate, calo dos contribuintes, é que isso por si só não basta, né? Você tem que olhar toda a estrutura daquele município para exercer essa atividade fiscalizatória, contraprestacional ou poder de polícia, o quanto que ele está e principalmente a proporcionalidade, né, dos valores cobrados, né, a título de taxa versus, né, o que está sendo debatido, o que está sendo efetivamente fiscalizado e executado. Na grande maioria, você não vê todos esses itens devidamente preenchidos. E o que a gente vê na questão da taxa são movimentos cíclicos, taxas que surgem e acabam, né, terminam, são declaradas inconstitucionais, voltam anos depois. Sobre outro nome, outra forma, outro tipo de... Então, assim, um jogo ali de... Do jeitinho. Porque você tem uma liberdade, vamos assim dizer, de sua instituição no ponto de vista, né, no plano de organização, né? Então, e por vezes você, quando olha para municípios principalmente, você tem uma competência residual tributária enorme.
você tem a questão da contrapartida, né, do orçamento, Sim. daquilo que o município recebe, um pedacinho do ICMS, o que ele recebe do ente federal. Mas o que de fato, né, ele tem liberdade e autonomia do ponto de vista tributário? Aham. É o IPTU, os impostos, né, nas operações imobiliárias, quando do ponto de vista do ITBI, das vendas, e é o ISS e a taxa. Então, por vezes, a minha região daquele município não vai ter grande prestador de serviço, não tem grande especulação imobiliária, movimentações imobiliárias, não tem grandes regiões ali que sejam passíveis do IPTU, né? Não vai ter o ISS. E qual vai ser minha receita originária autônoma? A taxa. Aham. E qual é a possibilidade da taxa? Aí depende da indústria, né, que está ali instalado. Então você gera um ambiente, né, atrativo para a instituição de novas taxas. Ainda que, né, há um combate tremendo, né? Você tem taxa de alvará, né, de licença de obra. Tem município que cobra a taxa para instaurar o alojamento do canteiro de obra. Aham. Então você tem, não que todas as taxas sejam ilegais e inconstitucionais, mas talvez haja um certo exagero, né, do poder. Quando falou que é meter a mão no bolso do outro, né? O pessoal Não tem pudor. não tem pudor. Ô, João, eu acho que a gente está num grande debate aí sobre aquela taxa que está sendo cobrada Isso. por municípios na mineração. Eu não sei se o Estado também cobra TRFM. TFRM. Taxa de Fiscalização dos Recursos Minerais. Isso. Cara, Primeiro, o que é a TFRM e quais os problemas que estão acontecendo aí, né, de cobrança dos municípios com os empreendimentos minerários? é basicamente o que o André falou. Assim, a gente tem, os entes podem instituir novas taxas, assim como a Constituição garante a estados e municípios o direito de fiscalizar a atividade de exploração de recursos minerais. A gente vai ter a ANM, que tem a competência principal ali de outorga dos títulos, fiscalização de como as atividades estão acontecendo, mas você vai ter uma competência também que estados e municípios têm de fiscalizar como o aproveitamento econômico dos recursos minerais está sendo feito, de forma complementar, subsidiária ao que a ANM vai fazer. E aí, para fazer isso daí, ela tem justamente as taxas para remunerar essa atividade fiscalizatória. O problema é que o que a gente vê é essa proliferação das taxas e de uma forma desordenada e de uma forma muito sem essa contraprestação. Aham. Então, o que aconteceu? A gente tem, desde ali de 2011, 11, 12 ali, Minas Gerais e Pará instituindo as suas taxas de fiscalização. Algo que ficou ali um pouco esquecido, gerou uma grande discussão à época, tanto é que foram ajuizadas ADINs no STF, justamente para questionar a constitucionalidade dessas taxas. Isso aí ficou muito tempo lá parado no STF para ser julgado. Recentemente foi proferida a decisão na ADIN da taxa de Minas Gerais, assim como foram proferidas decisões em ADINs de outras taxas de fiscalização de recursos naturais recentemente. Então a gente teve recursos hídricos, taxas de estados de fiscalização de recursos hídricos, seguindo na mesma linha também com decisões do STF. Mas então, recentemente, a gente teve decisão do STF em relação à taxa de Minas Gerais. O STF, nessa oportunidade, entendeu que a taxa de Minas era constitucional. Isso daí gerou um efeito cascata muito grande. Porque a partir do momento que o STF reconheceu que a taxa de Minas seria constitucional... Enfim, uma taxa estadual. a taxa estadual de Minas Gerais. Aham.
enfim, reconheceu ali, não transitou em julgado ainda, está sendo ainda discutido, mas reconheceu ali que seria constitucional. Todo mundo falou, opa, ótimo, vamos instituir a minha também. Então, a gente começou a ver ali outros estados criando taxas similares e municípios criando essas taxas similares. Então, você começa a gerar uma complexidade no sistema absurda. Porque, então, ok, se eu estou lavrando aqui, eu vou ter uma taxa específica. Sem entrar ainda no mérito dos valores. Mas aqui eu vou ter uma taxa específica. Às vezes, eu estou ali na divisa de um município com outro. Aqui eu tenho uma taxa, no outro município eu não tenho. Ou aqui eu tenho uma taxa de 10, no outro município eu tenho uma taxa de 100. Uhum. E como é que eu faço isso daí? Sendo que a jazida está ali. Eu não consigo explorar a jazida em outro lugar. E o município muitas vezes ainda se vale dessa taxa para te dar um alvará de localização. Então o município começou a utilizar essas taxas como a carta na manga que ele sempre quis ter para pedir ali, passar seu chapéu ali para algum investimento, alguma contrapartida específica para ele. Então, hoje, enfim, a gente tem visto no município que assim, os valores, eventualmente, a serem pagos pela taxa, muitas vezes tornando efetivamente economicamente inviável você seguir uma exploração ali. Muitas vezes você vai pagar mais de taxa do que você vai ter de receita. Uhum. Então, é um assunto que está hoje assim, muito forte. Eu acho que ainda tem muito o que ser desenvolvido, não só ainda de muitas taxas que ainda vão surgir. A gente tem poucos municípios efetivamente que já criaram as suas taxas. Poucos estados também, a grande maioria ainda não tem. Mas vejo aí, durante esse ano e ainda nos próximos, muita discussão sobre essas taxas, o valor dessas taxas e como que esse sistema vai se conversar. O André falou logo no começo que a gente não pode ter sobreposição. Mas como que eu vou compatibilizar um sistema de dois entes que fiscalizam, dois entes que têm competência para fiscalizar, Estado e municípios. Eu vou pagar valores diferentes para cada um deles. Mas como que eu vou operacionalizar esses valores que eu vou pagar para A e para B e para vários? Se eu tenho uma operação dispersa no território nacional, isso aí vai ser uma zona para gestão tributária. Quem que inventou essa taxa, João? Cara, isso daí veio lá em 2011. Eu não vou lembrar, enfim, qual foi a gestão, mas começou aqui no estado de Minas. Não. Começou aqui no estado de Minas. E agora já virou um precedente. Na verdade, assim, quando você olha, assim, de novo, a crítica não é a instituição da taxa em si, né? É você compatibilizar o instituto, né? Que ele é legal, ele é constitucional, com a sua finalidade. Uhum. E aí você tem barreiras no sistema tributário que impedem a atuação confiscatória, meramente arrecadatória, o desvio de finalidade da taxa, a necessidade de você ter uma proporcionalização entre o valor arrecadado e a estrutura do serviço prestado. Sim. A questão da competência, né? Quando a gente fala de competência, ok, competência concorrencial, posso ter a mesma fiscalização concorrente pela União, pelo Estado, pelo município. Isso não é um problema em si. Mas quando você fala de competência, é dentro das figuras da capacidade administrativa daquele ente municipal, estadual, de fiscalizar. E não fiscalizar aquilo que o órgão federal já está exercendo a sua competência originária. Então eu não posso fiscalizar o que o mesmo fiscaliza. Então, essa questão da competência foi que o STF analisou, no caso, aqui citado pelo João, e declarou que você não teria ali um vício, né, de invasão da competência do Estado de Minas na competência da União. Primeiro ponto de análise, que aí teve um longo debate sobre isso. Ultrapassado isso, tem que se analisar, né, com os dados, e aí a sociedade
participa, né? Não só as empresas interessadas no tema, mas a sociedade, vocês, os institutos, né, de pesquisa e desenvolvimento da atividade acadêmica, os institutos de desenvolvimento social decorrente da mineração, todo esse arcabouço de sociedade participa com dados para que os tribunais, de fato, verifiquem que ali há um exercício fiscalizatório do poder de polícia compatível com a taxa que está sendo cobrada. Uhum. E aí, quando você passa e diz que aquele município ou estado é competente e você não olha para o lado, né, dos demais requisitos, da proporcionalização, de como aquele produto de arrecadação está sendo destinado para atividade, fim, proposta de fiscalização, aí que você tem talvez um problema, né? E é o problema que a gente tem vivenciado com base em números, né? Se você for pegar estudo de entidades sobre que tem toda a avaliação numérica, as consultorias, as empresas de auditoria, você vai ver que, na sua grande maioria, o produto arrecadatório dessa taxa, ele significa, né, que ele remunera praticamente o dobro. Quando a gente olha para o município, 40 vezes, em determinadas situações, você tem o valor da taxa arrecadada é 40 vezes superior a custo administrativo daquele ente em me fiscalizar essa taxa. Então, essa disparidade, essa falta de sincronia é que acaba sendo o principal ponto, né, de debate e discussão dessa taxa. Uhum. Porque eu não posso ter ela como viés arrecadatório e não destinado àquele fim proposto. Uhum. E aí se tem um debate. Ou seja, né, o município ele pode criar essa fiscalização, mas ele tem que criar, não superfaturando a atividade dele. Compatibilizando aquele serviço que ele vai prestar fiscalizatório em prol da atividade da sociedade, né, do seu município, tem que ser compatível com o que ele vai arrecadar. Mas quando você dá autonomia, quando a gente vê o nosso ente federativo, você tem a autonomia dos municípios. Uhum. E aí gera essa situação que o João falou. A mesma atividade exploratória, ela pode ser remunerada com uma situação limítrofe de municípios, pode ter uma fiscalização cobrada por taxas com diferentes itens de base de cálculo. Um me cobra por tonelada, outro me cobra pelo tamanho da minha área de exploração dentro do município, o outro por quilo, o outro por grama, o outro por item. Então, assim, você não tem um alinhamento e um sincronismo. E isso você vê em diversas áreas, né? Quando você fala de taxa, você vai olhar isso no telecom. Um cobra poste, outro por fio. Atividade de geração eólica, por sombra, por pá eólica, por quantidade do parque, tamanho do parque. Então, acaba que cada município tem uma liberdade legislativa e legal para instituir a sua base de cálculo. Mas o ponto é, essa instituição tem que ser compatível com a atividade, né, de exercício fiscalizatório que está sendo dada. Porque, do contrário, determinados itens minerários não vão ser explorados, porque o produto da exploração é muito mais barato do que o valor da taxa, porque ele está me cobrando a taxa por uma unidade de referência municipal multiplicado pela tonelada. Só que aquela tonelada não tem esse valor dessa unidade de referência municipal. Sim. E aí, quando você olha a estrutura do município em trair um ambiente de fiscalização, o poder de exercer esse poder de polícia, fiscalizatório, monitoramento, acompanhamento, até complementar as atividades da Agência Nacional de Mineração, você não vê esse arcabouço. Tem município que não tem especialista, ambientalista, engenheiro no seu quadro funcional. E aí como é que você pode exercer esse, né, enquanto o André estava falando, Gustavo, me veio aqui muito forte um debate que se tem já há 20 e poucos anos, sobre competências federais, estaduais e municipais para licenciamento ambiental. A gente tem aqui uma situação similar, porque assim como no licenciamento ambiental, os 3 entes têm competências. Sim. Lá no licenciamento ambiental, isso foi resolvido
com a lei complementar que falou, galera, sua competência é essa, a sua competência é essa, a sua competência é essa, tá? Sim, sim. Vocês vão julgar dentro desses limites. Uhum. A gente, em algum momento, vai ter que ver uma situação similar a essa para falar, não só em relação à mineração, mas como o André falou, energia, telecom, todos esses setores regulados, para, cada ente vai ter essa competência aqui. E aí, na mineração, a gente tem a ANM com a sua centralidade. É isso que eu ia perguntar, João. Se a gente já tem a ANM, né, tão rigorosa, com tanta lei, com tanta legislação, com tantos protocolos, procedimentos e tudo mais, que fiscaliza já. Se a gente tem órgãos estaduais que fiscalizam a parte de meio ambiente, o que o município está querendo fiscalizar? Boa pergunta. Assim, o que o município ele acaba tendo é uma competência mais ligada ali a questões efetivamente locais. Você vai ter ali algo muito ligado à lei de uso e ocupação do solo. Então, a instalação de uma pilha aqui está em conformidade com o que a gente desenhou para a distribuição territorial do município. Uhum. Faz sentido aqui? Dá para a gente pensar de uma outra forma? Em teoria, a atuação do município deveria estar muito mais ligada a isso daí. Só que, assim como lá no licenciamento ambiental, a gente vê que você acaba tendo ali um extrapolamento. A gente vê muito isso lá no escritório. Beleza, o licenciamento para essa atividade é de competência estadual. Então, vai ser aqui Secretaria de Meio Ambiente do Estado que vai licenciar. Mas, lá no município, eu tenho que pegar a certidão de que o meu empreendimento está em conformidade com as leis de uso e ocupação do solo. Para que o município me dê essa certidão, muitas vezes ele vai me exigir toda uma análise, uma segunda análise de como que está esse empreendimento ambientalmente, o que ele não poderia fazer, justamente por conta dessa lei complementar lá atrás, que falou, você faz isso, você faz isso, você faz isso. E aí ele acaba também entrando com a taxa no circuito. Você vai ter que mostrar que o empreendimento está ambientalmente adequado, o município vai acabar olhando isso daí, e o município vai acabar olhando também as leis de uso e ocupação do solo, não sei o quê, e te cobrando a taxa para você instalar a atividade, porque ele precisa de avaliar se aquele local faz sentido que você instale tal atividade. Mas aí na prática você acaba vendo que o cara vai querendo aumentar ali as garras e muito. O que a gente vê, cara, é muito assim, o município, e aí tem que realmente fazer reconhecer o lado também do município. Muitas vezes a gente está falando de uma cidadezinha lá do interior, muito pequena, que não tem realmente uma estrutura fiscalizatória muito boa e que muitas vezes ela não tem informação. Então, ela tem direito a receber uma parte da CEFEM, que é algo importante para o município ali, para pensar em desenvolvimento e tudo mais, mas os caras não conhecem nada. Muitas vezes tem uma mineradora ali que também não faz a parte dela, não tem uma transparência, não conversa com o pessoal, e aí você acaba que vê que o município falando, não, então eu preciso desse dinheiro, você não está sendo parceiro aqui e está me dando informações para que eu consiga fazer um planejamento adequado, e aí o cara também erra a mão. Aí fala, não, então agora, para eu te dar tal licença, você vai ter que me apresentar tal documento, você vai ter que passar a me informar sempre que você for fazer XYZ, contando tal prazo, porque senão eu caço sua licença. Aí acaba que nesse detalhe que o município eventualmente faria, algo de interesse local, algo pequeno, ele acaba exagerando, errando a mão. E aí gera essa complexidade toda. E talvez assim, é aquela coisa, né? Como é que eu vou justificar o alto valor
dentro de uma competência que eu tenho, que a priori, como o João falou, estaria vinculada à organização urbana, uso do solo, questões sanitárias, questões, né? Então, qual a complexidade que isso tem dentro de uma atividade e como é que eu vou remunerar essa atividade, talvez não complexa, residual, com a taxa, né? E acaba que o que você vê na prática é você ter a usurpação da competência mesmo. Ter essas informações que já são de competência prestadas para a agência nacional, para o município, talvez para justificar, né, um arcabouço de informações, um uso, uma utilidade, para justificar o preço de uma taxa tão alta. Porque é uma indústria como qualquer outra. Exato. Então você acaba tendo essa sobreposição de competências para justificar o alto valor da taxa. Então acaba que acho que esse capítulo aí da taxa, ele não vai se encerrar assim, tão cedo. A expectativa de fato é que você tenha, né, como o João falou, esse ADI, né, o julgamento da taxa de Minas Gerais, Pará, ele teve um capítulo inicial de você admitir a concorrência, a possibilidade de instituições dessas taxas, admitir a capacidade fiscalizatória dentro de um federalismo que a gente tem. Por outro lado, a gente precisa de um aperfeiçoamento dessas outras questões que são mais importantes até da questão da competência, que é a compatibilização, a destinação correta, né? Muito se discute se a própria taxa, né, do Estado de Minas Gerais ela está sendo destinada para os órgãos a que organicamente foram instituídos. Os órgãos de pesquisa, de avaliação ambiental, minerária, se de fato todo esse produto arrecadatório está sendo destinado. Então você tem ali um desvio, né, uma destinação desvirtuada do produto arrecadatório. E aí você não pode efetivamente. Então essas questões de compatibilização das taxas, ainda que legalmente tenham sido instituídas, que é o grande desafio da indústria, né? E vai ser o desafio toda vez que você conviver com taxas, competências municipais e estaduais. Que isso, uma reforma tributária não vai tirar, né? Esse federalismo nosso, né? Essa capacidade, essa competência, né? O artigo 22 da Constituição, a possibilidade, essa instituição, isso não vai ser retirado, né? A princípio, você não tem uma reforma nesse particular. Então, o que você vai ter que se mostrar e trazer o município como parceiro, etc., é a incompatibilidade daquele afã arrecadatório de querer resolver todo o produto de arrecadação, né, com a instituição de taxas que são irregulares. E no fim de tudo, né, a gente teve um avanço, quando você olha, né, principalmente no ambiente tributário internacional, a gente acho que construiu em alguns entes, né, um avanço na questão de conformidade e de relacionamento de confiança entre o ente, né, tributante e as empresas. E essa postura ela acaba sendo um retrocesso, porque ninguém sai ganhando, porque como é tão gritante as disparidades, valores envolvidos, desvio de finalidade, a competência, a usurpação da competência, a desproporcionalidade, que as empresas envolvidas, associações, coletivamente ou não, né, a Confederação Nacional da Indústria, todos os participantes desse processo vão judicializar o tema, né? Vão discutir, e uma discussão ela leva anos. Então, assim, a você ter a finalidade daquela norma sendo exercida de forma legítima no D0 da sua instituição, acaba que não acontece. Porque eu instituí a taxa hoje, estou brigando com a empresa, não recebi, a empresa está discutindo, não criei o meu órgão, né, administrativo. Quando você olha lá para o Supremo, você vê diversas decisões onde que você pressupõe a necessidade de você ter o órgão da administração que vai fiscalizar a atividade para aí sim ser remunerada a taxa. E muitas das vezes você não tem essa criação desse órgão. Você pega o órgão da fazenda do meio ambiente, você faz Então, isso acaba sendo um ponto frágil. Então, o que eu quero dizer o município nos envolve também um ambiente favorável à atividade fiscalizatória, aquela né, dever de demonstrar para a sua sociedade
local, que aquela atividade, a postura, o que foi planejado, do forma de uso do solo, organização, né, logística, está sendo fiscalizado, está sendo cumprido no seu plano de acepção primária. Ele não cria esse ambiente e gera uma briga que dura anos, né? Sim, sim. E essa briga que dura anos, ela não é boa para ninguém, né? E aí, assim, você falou que o município ele tem que ter um órgão legitimado para fazer aquela fiscalização. A princípio, sim. Você tem que ter a competência, A né, competência. para que você tenha o serviço fiscalizatório sendo executado, né? E aí, por exemplo, né, tem um município que já tem ali a sua forma de fiscalizar a indústria, os empreendimentos em geral. Só que ele quer entrar na mineração também. Ele não tem que ter uma competência para fiscalizar a mineração antes de começar a cobrar a taxa? Em teoria, pelo menos ter ali ok, você tem dentro da Secretaria da Fazenda, ok, vai colocar isso daí tudo dentro da Secretaria da Fazenda, você tem que ter um braço ali com a pessoa com competência funcional para fiscalizar isso daí. Para isso você conseguir ter fazer o link do dinheiro, né? Então, aquela atividade fiscalizatória está sendo destinada dessa forma. É claro que você pode ter, né? A cada vez que você tem a arrecadação, você vai estruturando o seu órgão. O problema é que você tem uma incompatibilidade tão grande com o valor cobrado, com o serviço prestado, que gera muita discussão. Gerando discussão, você não tem o ingresso dessa parcela que faz o aparelhamento do órgão, o desenvolvimento da estrutura, para exercer, de fato, a fiscalização necessária. Sim. Então acaba sendo um ciclo um pouco vicioso, né? Você fica ali andando em círculos. Eu não tenho dinheiro, eu não consigo fiscalizar. A norma está sendo questionada. A norma foi declarada inconstitucional. Acabou o órgão. Daqui edito nova norma. Crio um novo órgão, aparelho, edito uma nova norma. Cumpri o papel do... Agora eu tenho um órgão. Agora eu tenho a competência de fiscalizar. Então agora eu posso receber a taxa. Aí é onde é que a gente vê mais o erro, a base, o exagero, o valor cobrado, a usurpação da competência, porque aquele órgão que eu criei, ele exerce poderes, tem a pretensão de exercer poderes fiscalizatórios que são inerentes da Agência Nacional de Mineração. Então eu tenho uma incompatibilidade. E aí você cria outro... Você não tem, de fato, a vontade, né, de criar ali um ambiente favorável à fiscalização daquela competência que você tem. Né? E aí você fica gerando um próprio desserviço, né? Um verdadeiro tiro no pé. E eu tô pensando aqui, e é interessante que a gente está hoje com o Ministério da Indústria, Comércio, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o MDIC, com uma consulta pública aberta para pegar contribuições da sociedade em geral em relação a o que pode ser feito para melhorar e reduzir o custo Brasil. Nesse contexto todo, assim, imagina o custo de conformidade de você ter que entrar com uma ação direta de constitucionalidade, uma ação judicial qualquer que seja, para cada município em que você tiver atividade, para falar, o cara está me cobrando exageradamente. Vem cá, me ajuda, judiciário. Isso é custo Brasil na veia. Não, e também eu acho que vem também de uma grande falha de comunicação, né? De educação mesmo, né? De você chegar, vai operar dentro do município, deixa a coisa clara, não fica ali só esperando tomar pancada, né? Sai para educar o território, sai para mostrar quais são esses benefícios, sai para mostrar o valor do empreendimento e deixa um medo ali também na pessoa, falar, se a gente perder a nossa capacidade de competição, isso vai ficar aí, a gente não vai poder fazer nada com isso e pronto, ninguém sai ganhando com isso, né? A gente tem uma outra taxa também, né, cara, que é a taxa anual por hectare. Mas aí é muito louco. São
São as coisas que tem nome de uma coisa e é outra, na verdade, assim. E especificamente em relação à taxa anual por hectare, a gente já tem um entendimento pacificado de que, por mais que ela se chame taxa, ela não é uma taxa. Né? Por mais que seja uma taxa, ela, na verdade, é um preço público. Por quê? O preço público é algo que eu pago para o Estado por estar explorando algo que é do Estado. Uhum. Você teve uma discussão grande também se a CEFEM seria um preço público. Acabou indo um pouquinho para uma outra linha, mas aí a taxa anual por hectare, você tem a indicação de que ela decorre, a taxa anual por hectare você vai pagar 4 e uns quebrados por hectare explorado, porque você está pesquisando um bem que é da União, o recurso mineral, patrimônio da União pela Constituição. Então, você paga porque está explorando isso daí. Não está ligado a uma atividade fiscalizatória, ao poder de polícia do Estado, mas a você estar explorando o patrimônio. E aí, enfim, já foi criado com esse nome, ficou com esse nome mesmo aí e gerando essa confusão. Eu acho que então não é taxa, é uma contribuição. É taxa, mas não é taxa. João, a gente tem que liberar o André, né? Para finalizar, né? A gente vai ter essa parte tributária também no curso que a gente já abriu o curso de gestão tributária, direito de gestão tributária aplicada à mineração, né? Isso. Então, quais são o escopo, qual vai ser o escopo que a gente vai abordar no curso sobre essa parte tributária? Então, a ideia é falar um pouco esse tema da taxa, a gente vai falar bastante, né? O ICMS na atividade, né, minerária, a gente vai ter a questão, né, da modelagem talvez como a indústria ela está se organizando dentro tributariamente dentro da exploração da atividade minerária, né, os encargos de forma geral que estão sendo sobre a atividade, e um viés um pouco de como que a reforma tributária poderia melhorar esse ambiente, ou se é que pode, né? A gente tem aqui também na questão da imunidade das exportações, que é um tema que muito se discute, né? Porque você tem uma veia multi-exportadora da atividade minerária, né? E aí você tem uma desoneração pela Constituição. Então, a ideia é trazer esses pilares principais, né? Dentro do ICMS e também dentro do curso do gestão, aí, um pouco dividindo uma bola com o João, a CEFEM, né? O papel de CEFEM dentro da atividade minerária. Então, acho que vai ser bem legal, é um curso que a gente tem aí um tempinho para conversar com o público, né? E trazer um pouco das noções gerais, o que a gente tem hoje no sistema tributário dentro da mineração, né? E eu espero, assim, que o pessoal dos municípios, né, dos territórios também se interessem e capacitem as suas equipes, né, para saber, né, o que cobrar, a melhor forma. Sem dúvida. E cuidar para que esse empreendimento traga prosperidade, né, para o território. Sim. E não matar um empreendimento antes mesmo dele estar gerando as riquezas. Né? Assim, é o princípio básico, né? A discussão, desvirtuar o não cumprimento da lei, ele acaba criando um ambiente ruim, né, para o negócio como um todo. E você tem uma atividade exploratória natural que decorre da geografia, né, daquele ente. Isso. Então, acho que criar um ambiente melhor para você ter ali a conformidade tributária é o caminho a ser feito, né? Senão a gente fica realmente há algum tempo, não sei como é que está essa informação, mas aí para o curso eu vou trazer. Mas até um determinado momento a gente tinha a nossa Suprema Corte, né, do país, com a maior ênfase de processos em julgamento de matéria tributária. Certo. Isso, ok, nosso sistema brasileiro tributário é complexo, federativo, a gente não está discutindo isso. Tem que ser olhado com as suas particularidades do seu sistema singular. Mas também você ter tanto litígio, tanta discussão,
não é saudável para qualquer indústria, qualquer ambiente. Aham. Então, tentar compatibilizar e aí não fazer o contribuinte sempre com o dono da razão. Pelo contrário, por vezes a gente vê que tem aí algumas oportunidades e brechas que a gente também não concorda, né? Não é sempre que o contribuinte tem que ganhar. Mas, por outro lado, você não tem essa preocupação inicial, né, na essência de harmonizar e compatibilizar os institutos, a tributação e a destinação, é algo que você tem um aumento da legitimidade tamanho, né? Como a gente falou agora um pouco das taxas. Antes eu tinha, né, em voga a taxa de Minas, né? Óbvio, naturalmente. Agora eu tenho a possibilidade de ter todos os municípios onde tem atividade exploratória em litígio. Outros estados onde tem atividade exploratória em litígio. Por conta, né, de um ambiente que se constituiu. E aí, um dado interessante, né, que a gente sempre fala no bate-papo, quando a gente olha, né, hoje a gente tem um julgamento tributário, já acaba que você vê, né, você tem inúmeros exemplos que a legislação tributária talvez tenha se aperfeiçoado ou não, ou tenha tido um retrocesso, por conta de julgamentos tributários relevantes. Né? Certo. E aí, quando você tem que olha isso, a gente tem que buscar pela melhor debate, né? O debate à exaustão. E nem sempre isso a gente, né, tá vendo. É o que o CNI, né, e os envolvidos estão buscando na própria ADI da taxa que o João mencionou. Você tem ali a necessidade de um aperfeiçoamento, né, daquele julgamento pelo o Supremo com relação a dados fáticos, né? Mas o Supremo não pode olhar fatos. Em diversas situações, sim, a gente tem uma ação originária de competência do Supremo, que é a ação direta de constitucionalidade. Então, olhar os dados, os fatos, é mandatário, né? Até para você ter ali um curso, umas balizas mínimas das instituições das novas leis. Do contrário, é isso, inviabiliza a indústria, inviabiliza a atividade exploratória, inviabiliza o desenvolvimento daquela região, inviabiliza a arrecadação, você não traz benefício para ninguém. É isso então, mesmo. acho que a ideia do curso é falar um pouco desse nosso tema de hoje, mas também trazer outros, né, estudos como o ICMS, o PIS/COFINS, a forma em que as empresas, né, se apresentam do ponto de vista de modelo tributário e organizacional, né, societário, né, a questão da exportação e tantos outros institutos maiores aí para a gente debater. E eu acho que dá até uma base para a empresa melhorar a comunicação dela com a sociedade. Sem dúvida. Né? De transparência, de ser transparente mesmo, né? Cara, eu acho que é algo até muito... Opa, ih, rapaz, acabou de apitar o relógio aqui, o Galo tomou gol. Mas eu acho que é algo que é muito nosso aqui no Brasil. A gente vê os tributos, tudo aquilo que a gente paga para o Estado, só do lado financeiro de que eu estou fazendo um dispêndio. É isso. Mas que muitas vezes a gente precisa de olhar, ok, eu tenho que fazer esse dispêndio, eu não consigo fugir disso daí, então vamos tirar disso daí algo positivo. Eu acho que a CEFEM, ela tem essa possibilidade da gente levar algo positivo para o local onde a gente está. Isso. E assim como a CEFEM, a gente começar a ver os tributos de uma forma geral também como algo, ok, eu estou pagando isso daqui, mas, comunidade, vem junto comigo aqui. Olha a pegada que eu estou deixando aqui, que não é uma pegada negativa, mas ao contrário, o tanto de coisa que está sendo positiva, que está sendo possível de ser realizada, porque eu estou pagando isso daí. Não, é isso aí. CEFEM, próximos capítulos do IM Podcast, a gente vai falar sobre CEFEM e os demais encargos. Fechado. Tá, João? Vamos liberar o André. E palavras finais, gente, para a gente vir com o próximo capítulo depois aí de CEFEM e encargos especiais, João. Eu acho que a gente está realmente em um momento fazendo esse recorte de tributos, de CEFEM, um momento
complexo. A gente ganhou o sistema como um todo, ganhou uma complexidade maior. Você, naturalmente, tem os pontos negativos disso, mas acho que é muito ligado à mineração está em alta. Uhum. E isso, eu acho que é realmente Está em alta agora, né? É um ciclo. Mas não mata, não. Olhando hoje, assim, é algo que vamos manter, vamos pensar nisso daí tudo para manter a atividade em alta e vamos lá. Eu acho que o André falou muito bem, eu acho que o curso mês que vem tende a ser super bacana e esperamos todo mundo lá. André, muito obrigado, prazer te conhecer. Prazer é nosso. Bom, espero voltar aqui mais vezes, né, para falar com vocês. Foi muito bom o nosso papo, tem muita coisa para a gente falar. Cefem tem muita coisa para falar. Não, o pessoal... a gente só abordou um dos temas. Exato. Eu tenho mais 9 aqui. A gente ficou no primeiro. A gente vai ter que fazer outros podcasts. Outro podcast. Tem esse lado, né? Quando o tema é bom e quem gosta de falar, né, às vezes fala um pouco demais. Mas vamos Cefem é um desafio, o João é um especialista no tema, né? A gente vivencia isso lá no escritório. E é um tema que tem que ser muito bem tratado, né? Porque você, quando olha nos tribunais, na jurisprudência, você tem muito do tributário, né, que está sendo levado, institutos, conceitos, por analogia, para a Cefem, e é um capítulo aí bem relevante dentro da mineração, requer bastante atenção. Toda empresa dedica muita atenção a isso, né? A agência também. Então, acho que vai ser um novo podcast aí bem interessante para todo mundo. Excelente, André. Uma boa noite aí para vocês e, enfim, então, tomara que o Galo vire esse jogo. Ou não, né? Para quem não é torcedor do Galo. Vamos ver. Então, boa noite, gente. Ou bom dia, depende da hora que você vai estar assistindo. Quem tiver interesse em conhecer o curso, né, que vai pegar a Cefem, todos os encargos, tributos da mineração, está na descrição do vídeo, está fixado também no primeiro comentário. Então, acesse, entre em contato com a gente, material de utilidade pública. A gente vai publicar muita coisa gratuita também. Siga o Instituto Minério nas redes sociais. E é isso. Retenha o que é bom, fique com Deus. Conhecimento compartilhado é conhecimento ampliado. Até o próximo IM Podcast.